Olá, criaturas lindas! Eu vou dar mais uma aula aqui com os princípios básicos de design e espero que dê tudo certo mais uma vez. Bom, os 4 princípios são alinhamento, aproximação, repetição e contraste. Eu separei aqui alguns exemplos e eu vou fazendo junto com vocês. Primeiro eu vou falar de alinhamento. Aqui do lado esquerdo da nossa tela eu deixei um texto até que tá bonitinho, mas a gente vai dar uma melhorada nele. E do nosso lado direito já é ele arrumado. Bom, aqui a gente pode ver que o alinhamento não tá muito legal. Se você começar a ler, você vai pegar aqui texto, vai ler aqui para baixo, depois vai voltar aqui no cat y, desce, aí volta aqui no you are. Aí até aqui embaixo nesse parágrafo você vai continuar seguindo reto. Termina o parágrafo, aí você volta aqui nesse The Cat. Visualmente ele fica um pouco desconfortável para você ler. Pouco não, bastante, porque o seu olho pode não parecer, mas o seu cérebro é burro e a gente precisa guiar o seu olhar. Então eu vou corrigir aqui do outro lado. Já tá pronto. Eu centralizei todo esse texto, então o seu olhar vai ficar muito mais suave. Você vai conseguir concentrar numa linha reta o seu olhar e fica mais confortável para ler. Isso seria um princípio de alinhamento. Você pode usar isso para texto, para imagem, usar as linhas guias para conseguir fazer o seu olhar acompanhar o que você quer. Bom. Dica Lorem Y. Tá vendo esse texto esquisito que eu coloquei aí? É um texto em latim que é muito usado pelo mundo dos designers, né? Ele é escolhido porque ele tem vírgulas, letras maiúsculas, ponto, espaço, como se fosse um parágrafo normal. E normalmente se usa esse Lorem Y para preencher textos quando você não tem conteúdo. Se você tem um cliente que não é muito formal assim, eu tenho algumas dicas de Lorem Y para fugir desse padrão. Aqui, vou deixar aqui. Tem um Cat Y, que é de gatinhos, e eu usei aqui nesse layout para explicar para vocês essa aula. Tem o Muscle Y, que é muito interessante também, se vocês derem uma olhada lá, é legal. E o Bacon Y. Tem outros vários tipos de Lorem Y, mas eu deixo aqui esses 3 para vocês darem uma olhada que eu acho legal. Interessante, muito interessante, aliás. Mas enfim, vamos continuar. Elemento de proximidade. Eu peguei o layout que a gente arrumou o alinhamento e agora a gente vai arrumar a proximidade. Proximidade o que é? São elementos iguais tendem a ficar juntos. Então, os textos que estão em preto, eles estão iguais. Estão se juntando visualmente. Porém, aqui tem texto em negrito, o que faz ele também se juntar. E tem o subtítulo que é em branco, que está separado de tudo. Então, acaba virando 4 caixas que o seu olho percebe. Então vamos arrumar isso. Aqui do lado direito eu dei uma arrumada no elemento proximidade. Eu coloquei o texto e o subtítulo em branco. E esses... Deixa eu clicar aqui. Pronto. Aí isso acabou virando um elemento só pro nosso olhar, né? Visualmente. E embaixo o resto tá em preto, que acabou virando outro elemento. Aqui embaixo ainda tem um contraste um pouco muito idoso, hein? Um pouco ruim, mas isso a gente vai arrumando lá pra frente. Esse é o elemento de proximidade. Elementos iguais tendem a ficar juntos. Então você trabalha isso pra ficar visualmente confortável. Elemento de repetição. Aqui tá nosso layout ajustado. E aqui o elemento de repetição aplicado. O que eu fiz? Eu procurei elementos que tem no meu layout e tentei
repetir de maneira... repetir diferente, né? Eu peguei o quadrado, que o nosso textinho tá no formato quadrado, fiz uma borda quadrada e coloquei lá. Aproveitei a cor branca, coloquei também um elemento branco no meio. Assim eu consigo inventar mais coisas no nosso layout. O que eu poderia repetir? Fonte, espessura, cor, forma, tamanho e textura. No caso, o texto tá repetido, a fonte, né? Esse quadrado também, que eu já falei. Bom, vamos para o próximo. Contraste. Aqui é o pulo do gato, que é o toque final do seu projeto. Aqui é o nosso projeto, bem basiquinho, né? E aqui o elemento contraste aplicado. O que é o contraste? O que você precisa fazer para aplicar o contraste? É evitar objetos similares. Como você vai contrastar? Através de fontes também, usando caixa alta, caixa baixa, como tá aqui também. Caixa alta é quando o texto tá tudo em letra maiúscula, caixa baixa é quando ele tá em letra minúscula, para quem não sabe ainda, né? A direção do texto, o alinhamento dele, direita, esquerda, como ele vai estar alinhado com a imagem, se a letra está em negrito, se ela está light, como está aqui. Eu coloquei alguns negritos para contrastar com o texto todo, assim ele não fica tão cansativo de ler. O tamanho, como título, subtítulo e parágrafos, tem tamanhos diferentes, assim você contrasta uma coisa com a outra. Cor também, branco, o azul ou o negrito entraria em cor também. Bom, são esses elementos de design que eu gostaria de passar. Eu gostaria que vocês levassem isso pro resto da vida, porque é muito importante. Não levarem ao pé da letra, porque é muito importante também ter um bom senso. Não é aplicar isso a todos os layouts que você tem, mas ter um bom senso de o que usar e o que não usar. Mas esses 4 elementos ajudam bastante a deixar um layout bem bonitinho. Aqui eu fiz o antes e o depois. O antes tá bonitinho, mas o depois tem um diferencial no design. Você consegue aplicar, mostrar que você entende das coisas. Bom, até a próxima aula. Foi só isso mesmo. Foi bem rapidinho e eu quero tentar fazer as aulas bem rapidinhas desse jeito para não ficar cansativo. Se você quer que eu fale algum assunto, por favor, comenta aí que eu vou pesquisar sobre e eu passo para vocês. Obrigada, tchau, tchau.